Olá, estamos com mais um DR para você. A gente quer você juntinho. Então chama todo mundo para sentar que está começando mais um programa para você. Estamos de volta para a gente conversar um pouquinho hoje sobre reconstruir. É isso mesmo, o tema desse DR é reconstruir. E aí, você está precisando reconstruir alguma coisa na sua vida? É lógico, né? No DR a gente fala muito sobre relacionamentos, então a gente vai tocar no assunto sobre reconstruir relacionamentos, reconstruir famílias também, né? É importante a gente pensar nisso. Será que sua família está precisando reconstruir alguma área? Nesse ano a gente vai trabalhar muito isso aqui na Lagoinha Matriz, né? A gente como Gerações Matriz, trabalhar muito esse tema, né, amor? E a gente achou importante trazer aqui para você também participar com a gente dessa reconstrução. É verdade, para reconstruir às vezes não é tão fácil, né? Construir do começo é até tranquilo, você faz um projeto, tem uma planta lá linda e você vai desenvolvendo. Mas quando alguém fez, quando o negócio já está em andamento, as coisas se complicam. Então é preciso muita atenção na hora de reconstruir e a gente vai falar sobre esse desafio da reconstrução nesse programa de hoje. É isso mesmo, gente. Nós estamos com o desafio esse ano de falar com as famílias sobre reconstruir, né? Baseado na história de Neemias, que Neemias ficou triste quando chegou a notícia, falaram com ele assim, ó, Jerusalém está destruída, ela precisa de uma reconstrução. Neemias então foi falar com o rei, né? E o rei autorizou, o rei falou assim, não, pode ir lá ajudar seu povo. E Neemias foi lá, então com a ajuda do rei, com recursos, ele foi lá, então, Neemias 2,18 é um verso que a gente gosta muito de falar, tá lá assim, vamos começar a reconstrução. Para a gente reconstruir, a gente precisa de ter coragem, né? A gente precisa de ter disposição. Será que você tem coragem e disposição? Mas muito mais que coragem e disposição, a gente precisa fazer estratégias. Sim. Nenhuma reconstrução pode ser feita se não houver um planejamento. Então, Neemias, ele não só foi lá, ele avaliou a situação, ele viu o que era necessário, ele falou até com o rei, se o rei podia fornecer para ele alguns recursos para ele poder começar a reconstrução, e ele foi através de uma direção, um direcionamento. E toda construção ou reconstrução, ela exige esse planejamento. Então, muitas vezes a gente quer reconstruir alguma coisa, mas a gente não para analisar qual que é a real situação. Então, primeiro ponto que você tem que guardar no seu coração para que você faça e analise ou projete essa reconstrução avalie o que precisa mudar. Essas estratégias precisam ser bem claras para vocês atingirem o objetivo, né? E por exigir de nós coragem, disposição, planejamento, estratégias, né? Às vezes muitas famílias elas estão desistindo de reconstruir, de passar por esse processo da reconstrução e estão indo direto, sabe por quê? Para desistir. Então a gente tem recebido muitas pessoas que falam assim, eu prefiro não me desgastar com esse processo, eu já estou cansada, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu não estou com disposição para tentar mais. Então eu prefiro deixar esse projeto e me dedicar a outras coisas, porque afinal essa área da minha família ou essa pessoa da minha família não merece mais o meu investimento. Já imaginou, gente? Que triste você não merecer mais o investimento do outro, sua família não merecer mais um investimento. Então é isso que a gente quer ir na contramão, né? A gente quer que, apesar das más notícias, né? Foi o que chegou para Neemias, más notícias, Jerusalém não estava legal, mas Neemias foi lá e falou assim, não, vou reconstruir. E um povo junto com ele se levantou e falou assim, sim, vamos começar a reconstruir. Então a Vanessa tocou num assunto aqui que eu acho muito importante, é que para reconstruir, pessoas precisam fazer acordos, né? Quando a gente quer realmente levantar uma construção, a gente vai ter que fazer força e sozinho a gente não consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo, o casamento, né? O casamento ele não consegue ser restaurado se não houver uma dedicação de ambas as partes. Não dá. Nenhum casamento ele funciona se dois não quiserem. Então, existe o primeiro desafio de levantar pessoas que estejam no mesmo acordo. E durante a caminhada de Neemias houve um problema, porque pessoas se levantaram
contra ele. Pessoas se levantaram no meio do caminho. Então, se não houver essa unidade, se não houver essa união do casal, principalmente no que diz respeito à estrutura da família, não vai ser possível essa reconstrução, né? A gente tem caminhado com casais e muitas vezes, durante a caminhada, eles foram muito machucados, né? Feridos, e aí eles chegam no gabinete pastoral já no limite. E muitas mulheres, principalmente, elas chegam lá cansadas. E aí a gente pergunta como é que era no começo do casamento. A gente vai lá, como é que foi o seu casamento? Qual que foi o desafio no começo? Ah, mas no começo era terrível, era muito ruim. Aí depois que ele aceitou Jesus, ou então depois que alguma coisa aconteceu, ele começou a melhorar, mas não está bom ainda. Aí a gente pergunta assim, que nota você dava para ele? Aí ela fala assim, ele era 0, ou ela era 0. E aí, como é que é a nota hoje? Ah, hoje é 5, 6, 4. Aí, se você for pensar na lógica, presta atenção, olha como é que a gente não consegue entender a lógica da cabeça da pessoa. Ela casou com 0, o 0 estava muito ruim, mas aí com o decorrer do tempo foi melhorando um pouco, foi melhorando, mas ainda não é o que ela queria. E aí, no meio do caminho, quando a pessoa está evoluindo, está crescendo, o outro desiste. A gente tem esse tipo de situação, né, de pessoas que não estão dispostas a continuar nesse trabalho, nessa reforma prolongada, mas tem pessoas também que eram muito boas, o casamento era muito legal, a vida era muito legal, mas algo aconteceu, uma crise veio, ou uma crise financeira, ou alguma situação com os filhos, uma queda, né, um pecado, sei lá o que pode ter acontecido e destruiu aquilo que estava legal, aquilo que estava bonito. E as pessoas não estão dispostas a reconstruir. As pessoas, às vezes, até começam a tentar, mas aí vê que é difícil demais, né? Porque se a gente for olhar... o orgulho é grande demais para aceitar. Se a gente for olhar, tem até um livro muito bom sobre o livro de Neemias, que fala gloriosas ruínas, né? Que fala o tanto que é importante, o tanto que a gente é trabalhado quando a gente vai investir em algo que já ruiu, né? O tanto que a gente é aperfeiçoado nesse processo quando a gente vai tentar reconstruir algo que já está destruído. E aí a gente vai gastar o tempo investindo naquilo e o tanto que a gente é reconstruído. Né? A gente tem na Bíblia também o exemplo de Jó. Né? Jó passou por uma perda muito grande, uma frustração muito grande, né? E a gente vê na história de Jó que a glória que ele teve depois foi maior do que a do começo. Né? Então a gente não pode desprezar que existem, o nosso pastor Márcio sempre falou com a gente que o nosso Deus é o Deus do recomeço. Então ele é o Deus da reconstrução. Sim. Ele é o Deus que levanta as coisas que parecem estar arruinadas. É o Deus que tem poder para fazer isso. Então, se você está passando por esse desafio aí na sua família, né? A gente não está aqui conseguindo vislumbrar a sua dor, e eu não estou falando mal, não estou falando que você não tem direito de sentir dor. O que você não pode deixar é que a sua dor seja maior que o seu Deus. Sim. Dá para anotar isso para o Instagram, né? A sua dor não pode ser maior do que o seu Deus. Isso mesmo. E a gente não pode desistir, porque quando a gente lê a história de Neemias, né, e lê o livro todo de Neemias, a gente entende que o resultado valeu a pena, né? O resultado, aquilo foi reconstruído, as muralhas foram reconstruídas, né? A cidade foi repovoada, né? As famílias se uniram para fazer aquilo. Então vale a pena, apesar de ser trabalhoso, vale a pena e tem que ter um propósito. E às vezes a gente está falando aqui de casamento, né? E às vezes a gente está falando isso, não é o meu caso, não é casamento, mas às vezes o que ruiu foi uma relação com o filho, né? Com o genro, com uma nora, com o irmão. Então você deixou isso de lado, não deixa de lado, né? Vale a pena reconstruir, vale a pena investir nesse processo de reconstrução. Então, se você está aí na sua casa com algum membro familiar, né? Distante de você, com algum relacionamento ruído, né? Isso acabou, você acha que desgastou, você deu um tempo. Então, esse DR é para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Vai atrás, vale a pena reconstruir, vale a pena investir naquilo que Deus não desistiu. E a Vanessa está falando aqui uma coisa muito importante, né? Quando ela fala assim, vai atrás, é porque muitas pessoas esperam que o outro venha até você. Então, eu vou te dar um conselho aqui. A gente que tem Deus
Deus na nossa vida, a gente tem que ser a diferença. Eu acho que muitos crentes estão perdendo tempo, parados, estacionados no tempo, esperando que o conserto venha até ele. Eu vou te dar uma dica hoje, talvez Deus está falando no seu coração. É tempo de você recomeçar. Foi Neemias que foi atrás, foi Neemias que foi na cidade. Ele não esperou ninguém, a notícia chegou, mas ele teve que ir lá para ver. Então, talvez você precise hoje sair do seu lugar, da sua zona de conforto e ir em direção à reconstrução, né? As estruturas emocionais, tudo que foi abalado, pode ser reconstruído. Eu creio nisso. A gente está aqui para te dizer, para você não desanimar. O ano está começando, a gente está no começo de um ano. Talvez você vai ver isso aqui depois de muitos anos, mas o que importa é que se o ano está começando, não existe recomeço. Se a gente está aqui de pé, é porque foi Deus que nos permitiu, pela manhã, acordar, abrir os nossos olhos, para que a nossa vida se torne um exemplo de transformação, de mudança e que a gente atraia. Eu acho interessante que a liderança de Neemias atraiu pessoas que foram motivadas pela liderança dele. Então, talvez você está aí preocupado demais, né, com o seu orgulho, com a sua zona de conforto, com o seu ego que foi ferido. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando para você, engole esse ego, engole fundo isso aí, deixa, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Ô, Du, agora olha que interessante, às vezes na sua vida, né, tá tudo bem com você, tá tudo bem na sua casa, tá tudo bem com os seus relacionamentos, mas aí você tá assistindo esse DR e acha assim, que legal, vou só ouvir, né? Não, Deus está te convidando também para você ajudar outras pessoas, para você participar do processo de reconstrução de outras pessoas, outros relacionamentos, outras famílias. Então, é um convite para você também, né? Não pense assim, não é comigo está tudo bem. Que bom que está tudo bem. Então, você pode ajudar outras pessoas a se reconstruírem, né? Outras famílias, outros casamentos, outros relacionamentos. Você pode ser agente de Deus na vida dessas pessoas. E talvez você está se perguntando, mas como eu vou fazer isso? Deixa eu te falar, você já carrega o que você precisa, né? A sua vida é um case de sucesso, né? Você viveu até aqui, sobreviveu a vários desafios, Deus te levantou, Deus te ajudou até aqui. Então, seja você esse que não olha só para a sua vida, o seu mundinho perfeito, não olha só para a sua casa, está tudo certo dentro da sua casa, dá um glória a Deus. Agora, nós vamos fazer um outro desafio aqui. Olha para a vida de outras pessoas que você ama e seja esse instrumento, como a Vanessa falou aqui, de reconstrução na vida delas. Apresente uma solução, seja alguém que tem um bom conselho, caminhe com essa pessoa, ajude ela a se levantar, porque eu tenho certeza que não é só a nossa vida que está em foco, né? Deus nos escolheu para servir o outro com a nossa vida. Sim, e esse DR vai ficando por aqui com essa sensação, com esse senso de urgência da gente se reconstruir, da gente reconstruir os nossos relacionamentos, da gente reconstruir nossa família. E está tudo bem, está tudo certinho com a gente ajudar os outros nesse processo de reconstrução. É um convite do Senhor para o meu ano, para o seu ano, para o nosso ano. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesse processo. E assim como Ele foi com Neemias, Ele será conosco nesse processo, em nome de Jesus. Amém. O DR vai ficando por aqui. É isso aí. Beijo para você. Beijão. E até o próximo programa.